Voltamos aqui então agora com os pais. Já estávamos conversando aqui bastante, né, Sim, Gisele? E, gente, vocês vão gostar, tá? Porque tem muito assunto bom aqui. Você que é pai, você que é professora também, porque vai entender um pouquinho como é, né? Como as famílias estão agindo com esse novo projeto, tá? Primeiramente, então, gostaria de agradecer a presença dos pais, né, que estão aqui com a gente agora. Muito obrigada. Vamos começar, então, se apresentando, por gentileza. Eu sou a Carla, sou funcionária pública e, bom, tô trabalhando lá faz 5 anos, né? Legal. Quantos anos, Carla? Eu tenho 28 anos. Ah, é uma mãe nova. Muito legal, né, Gisele? Eu perguntei justamente pra isso. Sim. E o papai? Meu nome é Lucas, sou advogado, tenho escritório e tenho 35 anos. Muito bem. Mãe, vou chamar de mãe e pai, que eu acho que fica bem mais legal, assim, sabe? Mãe, fala pra nós a idade dos babies, que eu sei que é um pertinho do outro. Bom, a gente tem o João Lucas, que tem 3 anos e meio, e o Pedro, que tá por aí, tem tá aqui no 11 estúdio, meses. gente. Veio junto, chaveirinho. Delícia. Então, como a gente falou, um perto do outro, não é? Pertinho. Ai, que delícia. Papai, fala pra nós, assim, pra gente iniciar, antes de participar desse projeto, né, do Escola de Pais, quais eram os maiores desafios que vocês enfrentavam? Nosso primeiro filho, ele veio no meio de pandemia. Certo. Né? Então, primeiro que a gente estava muito afastado de toda a família, questão de rede de apoio. Então, a minha sogra teve Covid na maternidade. Nossa. Então, nós passamos os primeiros meses praticamente sozinhos dentro de casa, com proibição de sair, proibição de sair para trabalhar. Então, a gente foi obrigado a se virar e aprender. E acho que todo mundo que teve filho em pandemia é uma geração de filho que a gente teve que pegar dica, não foi com pai e mãe ou com ajuda, foi dica de internet, dica do que a gente via. Então, a gente teve que ir aprendendo a ler, a buscar, e a gente se empenhou em falar, já que a gente estuda para tudo na vida, vamos estudar para ter filho. Então, a gente foi atrás de muito conhecimento, de muita coisa. Só que assim, uma coisa é você ler o que um cara te fala para fazer e aplicar. Sim. Né? E na prática ali, faça isso com seu filho, mas teu filho tá ali, às vezes, tendo um momento de birra ou não tá querendo fazer alguma coisa, e o livro te manda fazer uma, só que você não consegue, você tem que fazer outra. Exatamente. Então a gente acabava ficando... Tinha um conhecimento até teórico, mas na hora da prática, na hora disso funcionar, não dava muito certo. Né? Acabava dando uma discrepância muito grande. E aí ou a gente recorria a velhos hábitos, aquilo, fui criado assim, vou fazer isso. Só que a gente sabe que o resultado, qual sempre é, o resultado é o mesmo, né? Sim. Práticas iguais, resultado igual. Ou a gente tentava aplicar uma coisa nova, mas a gente não tinha conhecimento para isso e não tinha ajuda para fazer isso, trazer um novo olhar ali sobre a criação. Perfeito. Né? Então foi um pouco perdido. E considerando também que cada criança é única, né? Cada indivíduo é único, né, Gisele? Sim. Então, assim, a gente às vezes vai para algo muito teórico, igual você falou, e às vezes não se aplica naquele momento. Né? Na realidade, assim, em todo conhecimento existe uma distância entre teoria e prática. Certo. E essa distância precisa desses ajustes, porque cada pessoa é única, né? Então, acredito que a escola de pais, ela possibilita isso. Ela possibilita apoiar realmente os pais nessa prática. Papai, então não deu certo assim, tenta fazer dessa forma, Exato. né? E acho que é onde mais precisa de ajuda hoje, né? Que é o que fazíamos muito na reunião, né? A troca de experiência, Ótimo. Foi muito gostoso. Até assim, falando até de reunião e troca de experiência, porque é completamente diferente você estar num jantar, numa confraria ali com seus amigos que não são pais. É diferente de você ter essas pessoas com o mesmo momento. Sim. Vivendo o mesmo momento, as mesmas dificuldades, as mesmas conquistas também. Porque as conquistas, a gente gosta de compartilhar problema e pedir ajuda, mas as conquistas são muito importantes. Sim. Né? Cada conquista, ainda mais falando de maternidade, de filhos, é muito bom passar para o outro, né? Isso é edificante, né? Mãe, fala para mim, durante o programa, o que mais te surpreendeu e se você passou a ver a maternidade de uma forma diferente? Eu acredito que eu passei a ver a maternidade de uma forma mais leve. Perfeito. Mas assim, não daquela maneira romantizando, né? Certo. Porque a gente sabe que Sim. toda maternidade tem os seus perrengues. A sua responsabilidade, né? Sim. Mas foi mais fácil, foi um processo mais guiado, assim. Perfeito. Porque a gente já sabia o que a Gisele
veio com toda a bagagem do que funcionava e o que não funcionava. Perfeito. Foi nos guiando e a gente colocando em prática. E o legal que você falou, né, da confraria, do ciclo de amizades, é que ali na escola de pais, todos os nossos amigos tinham a mesma mentalidade que a gente tinha. Uhum. Então, assim, tanto quanto num convívio, um pensamento, sei lá, social, como criar os filhos, que eu acredito que o que mais me pegou, quando o João nasceu, eu me encontrei na maternidade. Uhum. Mas o ato de criar um filho é uma das coisas, assim, mais difíceis e mais gostosas da minha vida. Então, quando a gente se encontra no mundo em que os amigos estão pensando igual, a gente tem um círculo ali igual, todo mundo querendo cortar relações com os velhos hábitos, né? Mudar os hábitos, é muito gostoso. Isso muda, né? Torna tudo mais leve ainda. É um pequeno detalhe que muitas pessoas não dão valor, mas sabe por que não dá? Porque não viveu. Sim. Né? Quando você passa por essa experiência do que foi bom, do que resolveu, aí você passa a amar isso. Porque ninguém ama o que não conhece, não é? Então, se permitir a conhecer isso, né, Gisele? Quero pegar esse gancho que a Carla falou, porque é justamente isso que a gente mais tenta abordar ali na escola de pais, essa expectativa e realidade. Perfeito. Porque, por exemplo, a expectativa, né? O pai deseja aquela criança, o pai espera por aquela criança, ele quer aquilo. Exato. Mas vem a realidade, que é a criação, que é a formação, que é lidar com outro ser que está em pleno desenvolvimento. Exato. E aí a gente tenta, através ali dos conteúdos, separar o que é do pai e o que é da criança, para não ter essa mistura de sentimentos e emoções, porque muitas vezes são elas que atrapalham depois o desenvolvimento da criança. Então isso é muito bacana. Sim, e eu lembro que a Carla, né, a gente conversava muito sobre isso, né, essa questão da gente tentar separar o que é dela e o que é da criança, né, Carla? E uma das coisas também que, assim, foi muito gostoso dessa troca, que a gente passou a fase dos 2 anos do João, já estávamos na escola, né, que é a terrível fase dos 2. E todos os amigos estavam no mesmo barco, então a gente trocava a experiência, eu e o Lucas chegava e falava assim, ufa, tá todo mundo na mesma situação. Tudo normal, dentro da... né? Não Tá foi certo. só comigo. É bem isso mesmo, é a prática, é a vivência e é o dia a dia, né? Isso é importante ser falado, né? Pai, fala pra mim agora, na verdade, é pros dois, tá? Mas vamos começar com o pai aí. Você notou alguma mudança diferente, assim, que você fala assim, ó, isso eu quero compartilhar no comportamento do seu filho? Após todo esse estudo? Teve. Uma coisa que a gente, né, até a Gisele acabou de falar, separar o que é problema meu do que é problema do meu filho, no sentido, fizeram isso comigo, então eu vou replicar com meu filho, ou fizeram isso comigo, eu não quero replicar com meu filho. Perfeito. Ou às vezes o que fizeram comigo eu não quero replicar, mas é bom replicar, então assim, separar o que é trauma meu do que realmente é realidade. Exatamente. E isso foi muito difícil para nós fazermos isso, acho que para qualquer um Sim. Só que teve coisas que eu não gostei que foram feitas comigo, mas que era necessário impor limites, ou Muito a forma de impor limites. Isso foi muito bom. A então, forma, assim, acho que é o mais... Né? Impor, você sabe, tem que impor, mas como? É aquilo que eu sempre falo. Quando eu vou ler um livro de alguém falando, primeiro eu vou ver quantos filhos o cara tem. Boa. Porque alguém me dá o conselho, né? É muito fácil dar conselho, mas você não passar por aquilo é muito tranquilo. Então, quando a Gisele trazia essa parte prática, a Gisele é mãe, tá 20 anos na escola, então... Quando eu trazia essa parte prática, facilitava muito. Eu acho que uma coisa que mais pegou é isso que o Lucas falou, vou ver quantos filhos tem. A Gi, uma vez em uma da escola de pais, ela falou assim, meu filho veio pra cá e o rolê dele que ele quis foi sair tomar um sorvete com ela. Olha só. Ao invés de estar com os amigos no mundo, ele é da igreja, né? Ele tá bem centrado. E ele quis sair tomar um sorvete com ela. Eu olhei pro Lucas e falei, pô, que legal, eu quero ser essa mãe. Sim. Isso aí, assim, é um querer fazer acontecer, né? Você aplica, você aprende,
melhor, primeiro você aprende, depois você aplica e vai colhendo os frutos. Sim. Né? Isso é maravilhoso, não é, Gisele? Sim, Você, com certeza. como que é pra você isso, ver tudo isso aqui agora conversando? Gratificante demais. Eu acho assim, estamos alcançando o objetivo, né? Exato. Estamos conseguindo alcançar realmente a proposta da escola. Porque não é fácil hoje pensar assim numa era de tecnologia, tirar, por exemplo, pais, né, que são tão ocupados, que têm uma vida corrida, sabe? E trazer eles para, vamos parar um pouquinho, vamos pensar sobre vocês. Então, parece que a gente está lutando contra uma geração e estamos lutando contra um momento, né? Sim. Mas é possível, é necessário e dá resultado. Então, eu acho que isso só mostra assim. Tem que ser nesse formato, né? Tem que ser assim, a gente tem que parar, pensar, colocar em prática, traz de volta, fazemos os ajustes e vamos continuar. Perfeito. Porque resultado vem. Exatamente. O resultado também que passou para nós, eu tive uma gestação, o João tinha 2 anos, né? E nós passamos pela gestação, a gente estava no meio da escola de pais, o mais velho não sentiu. Ele não sentiu a vinda do irmão, e assim, tivemos que dividir o quarto, ele dividiu a vida, né, com o irmão. E ele foi primogênito, né, então assim, primeiro filho, tal, primeiro neto dos meus pais, e ele não sentiu, foi de uma forma tão leve que o mais novo tá fazendo agora 1 ano, e eles são muito parceiros. Que delícia. Vai ser linda essa criação, esse treinamento, né, Gisele? Mãe, e como você percebeu, assim, que esse programa, ele impactou na rotina de casa? Na rotina? Alguma regulação que você usou, alguma técnica? Pra começar, tirando telas, né? Era algo que às vezes a gente usava ali como escape. Uma chupeta eletrônica, não é? E a gente conseguiu reduzir do mais velho para 0, né? O mais novo não usa. Legal, E pra não falar 0, a gente faz o dia do filme a sexta-noite. Legal. Mas só TV, celular em casa não pode. Celular é proibido. Perfeito. E, é muito diferente. E nós temos, a gente se regula muito para chegar em casa, a gente se policia, né? Chegar em casa, desliga o celular e vamos ter um tempo de qualidade com os filhos. Sim. Isso foi um tema muito abordado na escola de pais. Que não adianta a gente estar ali presente e não tá, né? E não ser presente. Fica no celular, mas é coisa que não tá ali presente, né? Isso, infelizmente, é uma realidade, né? Assim, a gente vê muitas pessoas assim. Uma vez eu fiz alguns podcasts também com a área do oftalmo, doutoras. E aí ela falava assim, a tela, o celular, nem por compartilhamento não pode. Então não é só nisso que a gente tá falando. Entra na saúde no todo. Né? Então assim, é muito importante dar essa atenção para esse detalhe também, né, Gisele? Com certeza. Até porque às vezes assim, eu não dou a tela para o meu filho, mas eu estou lá o tempo todo conectada. Exatamente. Isso traz uma mensagem para a criança, né? Isso passa algo para ela. E então não é só assim, eu não dou, mas eu fico. Então a gente tem que cuidar com esse ajuste também. Com certeza. E que é falado na escola de pais. Que legal, muito bom. Pai, tem alguma situação que você gostaria de compartilhar específica? Olha, aprendi isso, apliquei aqui, é uma coisa que eu não conseguia e foi muito bom. Alguma coisa que você lembre bem específica? Olha, uma coisa que me pegou muito na escola de pais foi essa questão assim, do limite, o meu limite para impor limites, né? Sim. Assim, até onde eu posso ir, até onde passa a ser grosseria, até onde passa a ser violência intelectual com ele, emocional, até onde... E assim, eu tive uma criação muito simples, é assim, porque é assim, porque eu quero que seja assim, faça, mora na minha casa, fica quieto e acabou. Então, eu tive que aprender a não ser assim. Perfeito. Né? Mas eu também tive que aprender que o João, né? Mas o novo ainda não tem isso muito, mas o João, ele é meu filho, quem manda sou eu que tenho capacidade de saber o que é bom e o ruim para ele. Exato. Então, uma coisa que eu aprendi muito foi isso. Até onde esse limite vai, até onde é saudável, a forma de impor isso. Então, essa parte prática lá, a gente teve, além da Gisele, teve psicóloga que foi, que nos deu também a aula ali nesse sentido. Fazer uma imposição positiva. Porque isso para mim foi muito marcante. Às vezes a gente isso? fala... Eu fui de uma criação que eu fui criada apanhando, né? O Lucas já não teve essa mesma. E a gente não queria repassar isso. Sim. Mas aí, a gente parte para uma educação positiva.
Mas e aí, não é você abaixar e falar assim, filhinho, você não pode fazer isso. Então foi Tem todo... que ter firmeza. Isso. Até o modo de como ter a firmeza foi nos passado. Exatamente. E funciona. Nossa, maravilha, hein? É. Isso é muito bom, gente. Tá, mãe, fala pra nós assim, depois, pós-programa, né, ou durante o programa, você sentiu uma aproximação maior também? Isso é considerável? Assim, me aproximei mais, ainda mais você que tava em 2 momentos ali, assim, 2 babies, né? Você teve essa aproximação, sentiu que aproximou mais? Sim, senti. E senti, assim, pós-necessidade do nascimento do Pedro, uma necessidade maior de dar atenção para o João. Perfeito. Que é o contrário, né? Que geralmente quem demanda mais é o recém-nascido. Sim. Mas assim, o tempo que eu estava com o João, que ele não iria para a escola, então era um tempo nosso, um tempo dele. Tinha o tempo mamãe e ele, só o papai e ele, a família. Muito bem. Então foi... Tem que saber dividir, porque a gente às vezes acha que o mais novo é que tem que ter mais atenção, né? Assim, naquele momento. Mas e como fica os demais, né? Isso é importante. Eu acho que tem um assunto, né, que eu abordo lá na escola, que é sobre essa questão realmente emocional, das carências, das necessidades, né? E o pai entender, a família entender que não é só o dar coisas, mas é o ser presente, é como eu sou presente, falar a linguagem da criança. Então, eu acho que esse assunto contribui para isso, para essa prática dos relacionamentos, do diálogo, né, da convivência ali no dia a dia. Perfeito. Isso me lembrou que a gente fez uma campanha recentemente, agora pro Dia das Crianças, para uma loja de moda infantil. E aí a gente pensou assim, Dia das Crianças é presente, certo? Só que a gente queria levar a consciência exatamente disso. Qual que é a presença que você tem? O que é mais importante nesse momento? O presente, que é o que o comércio, né, coloca de colocar. Óbvio que não tô falando que não tem que dar presente, tem que dar, né? Eles se sentem, tem a linguagem de amor que é presente, Sim. né, Gisele? Só que e o tempo de qualidade? Né? Muitas das vezes o que mais precisa é esse tempo de qualidade. E eu já vi também, assim, pessoas, referências, assim, até em podcasts falando mesmo sobre criação de filhos, enfim, falando assim, vale mais meia hora do dia intenso com o seu filho do que o dia inteiro junto e não dando atenção. Sim. E não tendo aquela qualidade. Você tá ali no celular, ou então assim, eu trabalho em casa, daí entra o home, trabalho em casa, tô com ele o dia inteiro. Fiquei com ele todo dia, o dia inteiro, até 2 anos de idade. Mas e a qualidade? Né, você estava ali, simplesmente estava ali no momento, no mesmo ambiente, mas não estava ali, né, assim, entregue. Não é, Gisele? É bem isso. Vamos lá. Pai, gostaria de ouvir de você agora, assim, em relação vamos deixar um recado para os pais que estão em alguma situação, igual a gente falou tudo aqui, sabe? Essa situação de não saber cuidar, de não saber treinar os filhos, ou em dúvida. O que você tem para falar para esses pais? Bom, é aquilo. Buscar conhecimento, buscar ajuda nesse sentido. Nada é impossível, tudo passa, né? Tudo questão de fase. A diferença é como você vai passar essa fase. Perfeito. Então, assim, é aquilo. Ela vai passar, você vai amadurecer, você tem que amadurecer nela, porque se não amadurecer a próxima vai ser mais difícil ainda. Exato. Então esse amadurecimento guiado é muito mais fácil do que o amadurecimento de você ficar apanhando. Então coisas que às vezes numa aula, numa conversa, você já tem um insight, fala, na próxima é só fazer isso. É mais fácil do que às vezes ficar ali batendo cabeça 2, 3 semanas e não encontrando uma solução para determinada situação. Então é isso, procurar realmente buscar aprender, buscar conhecimento, buscar conhecimento técnico, ajuda, não é menos expressivo, eu procurei ajuda e me falaram o que fazer, não, eu aprendi sozinho. A gente tem que largar um pouco disso também, meu filho eu crio da forma que eu acho certa, eu crio da forma que eu... E às vezes a forma que a gente acha certa não é a certa. Exatamente. Então, ter essa humildade também, falar, aqui eu errei, aqui tá bom, eu vou continuar, aqui eu preciso só mudar isso. E esse conhecimento só vem com alguém que está de fora. Né? Quando você está lidando da situação, você não consegue ver. Enxerga. Então, para você tudo está certo ou tudo está dando errado. E às vezes alguém de fora modelando isso acaba ajudando muito e facilitando. E a gente falou muito aqui sobre as emoções das crianças, mas o que é mais considerado, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, é as nossas emoções, não é, Gisele? Sim, com certeza. Porque como que a gente vai cuidar da emoção do outro se não se autocuidar? Primeiro, eu tive um professor, né, no meu período de formação da neuro, que ele falou assim, se você quer ajudar uma criança,
você primeiro precisa ajudar o adulto que atende essa criança. Perfeito. Né? Então, acho que está relacionado a isso. Tem algo, sabe, que me chamou muita atenção uma vez, eu sempre faço, assim, às vezes, perguntas no final das aulas, né, até do curso e tal, e teve um momento que eu fiz uma reflexão ali, eu quis ouvir deles, né, o que foi mais impactante e o porquê que eles estavam realmente afim, né, de dar continuidade, assim, do curso. E algo que o papai falou para mim, que acho que me marcou bastante, ele falou assim, não sei se você vai lembrar disso, mas ele falou assim, olha, eu estudei para ser um bom profissional, né? Eu estudo, eu me capacito, eu vou em cursos, eu vou fazendo atualizações para mim ser um bom profissional. Por que não estudar para ser um bom pai? Maravilhoso. Você lembra disso? Parabéns. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, Nossa, a gente tem que ter esse entendimento que nós não sabemos de tudo, e que nós temos hoje recursos, pessoas que podem nos orientar, que podem nos ajudar. E o principal disso é a gente saber também, assim, eu acredito, eu não sou obrigada, porque tem essa pressão, eu não sou obrigada a saber. Isso. Eu sou obrigada a aprender. Agora, saber eu não sou. Então, assim, criar isso também, sabe? Isso transforma, isso vira a chave. O meu papel é, no mínimo, buscar aprender. Quando você, igual você mesmo falou, quando você foi fazer o OAB, com certeza você afundou nos livros, né? Pra estudar, aprender, porque você tinha um objetivo. Agora, é tão egoísmo nosso não aprender a lidar com nossos filhos, não é, Gisele? Mas uma coisa que eu vejo até outros colegas, né? Outros pais, que eu tenho, né? Muitos colegas de faculdade, por exemplo, que têm filhos na idade do meu, e a gente tem muito contato ainda até hoje. E é muito frustrante você ver o seu filho, não é que não dando certo, mas não correspondendo ao que você espera. Perfeito, exatamente. E quando você se abarca em conhecimento, ou busca ajuda, ou vai em cursos, ou faz aquilo, você acaba sabendo um pouco também do que esperar, da onde esperar. A expectativa certa. E aí, quando você põe a expectativa errada no seu filho por culpa sua, por falta de conhecimento, a paternidade ou a maternidade acaba sendo frustrante. Exatamente. E isso é péssimo, porque aí daqui a pouco teu filho começa também a se frustrar com a tua paternidade. E falou aí tudo. Acaba sendo um ciclo muito perigoso. Então ter essa humildade, falar, eu preciso de ajuda, eu preciso aprender, eu preciso conhecer. Isso vai deixá-la mais leve. E a paternidade mais leve, você acaba também transferindo isso pra tua casa. Com certeza, tudo fica mais leve, gente, porque ninguém merece ficar sob pressão, né? A pressão psicológica e aquela coisa assim, não, eu sei, né? Igual você falou, assim, eu sei, é assim, assim, assado, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, igual a mãe falou também, né? Eu achei que era assim, porque até cresceu assim eu também cresci igual ela. Na verdade, eu apanhei menos, só que com mais intensidade. Então, assim, foram poucas, mas foram mais, assim, né, agressivas. Então, são coisas que marcam, a gente pensa, né? E isso vai, assim, exatamente como a gente corresponde hoje, né? Aí você, é igual assim, até em atividades de casa, o que eu tenho que colocar? Isso eu tenho que policiar. O que eu tenho que pedir para fazer, o que é a função que ele precisa exercer dentro de casa, né? Até por conta da idade e da capacidade que tem a criança. Então, assim, é num todo, gente, não é... eu amei isso, tá? Amei muito, gente. Isso aqui pra mim tá sendo novo, já quero. Muito legal, ainda mais assim, a minha situação é 3 totalmente diferentes, os filhos, as idades, então aí eu tenho que estudar 3 vezes. Porque cada um tem uma fase, né? Mãe, gostaria agora de saber de você, qual, assim, conselho você daria para os futuros pais, em geral, que vão começar o programa? Que vão começar o programa? Aqueles que estão assim, vou começar agora, o que eu vou fazer, como eu aproveito melhor? Estejam abertos a ouvir, né? Abertos a ouvir os conselhos, porque a Gisele, o que eu falei antes, ela tem uma bagagem muito grande. Perfeito. Então, estar aberto e ter confiança, né? No que ela está falando ali, no aplicar. A gente ouve e acredita em quem a gente confia, né? Exato. E pelo menos nós confiamos inteiramente na Gisele. Perfeito. Eu acho que essa abertura emocional, né, de confiar, de esteja aberto, ela é importante. Sem essa abertura não tem como, porque se eu não, pelo menos assim, vou tentar, vou colocar em prática, porque tem muitas coisas que talvez a gente traga, né, o conteúdo, ele vem com algumas ideias que vai quebrar alguns tabus, né? Que vai quebrar algumas crenças ali.
E aí eu tenho que E nem ter... sempre o que for falado é o que a gente quer ouvir, né? Exatamente. E essa é a parte mais difícil. E é aí que a Porque gente nem precisa se sempre abrir. o problema nunca vai ser a criança, são os pais da criança. Que bom que é você que tá falando isso. A raiz do problema é essa. Os pais. O problema, aí a gente tem que escolher. A gente vai continuar sendo o problema ou nós queremos ser a solução dessa geração? Né? E aí entra essa situação de virar a chave. Eu não sou obrigada a saber, mas eu sou obrigada a aprender. É o mínimo que a gente tem que fazer pelos nossos filhos, pela nossa família no geral, né? Até o relacionamento marido e mulher com certeza melhora, não é? Sim. Gente, é isso então. Muito obrigada. Agora a gente vai entrar já com as professoras. Como eu disse, também estou ansiosa para saber de tudo isso. Tô achando um máximo. Olha, posso dizer por experiência, um time de peso vem aí. Aê, muito bom. Obrigada, Pais, gente. muito obrigada mais uma vez pela participação, por dispor o tempo de vocês. E já vou falar aqui pro público que esse papai será um legendário. Vai subir hoje a montanha. Eu gosto de falar isso, acho maravilhoso. Parabéns pela decisão, tá bom? Obrigado. Gente, é isso então. Muito obrigada. Obrigada, gente.